Glória a Deus. Deus é tão maravilhoso com as nossas vidas, né? Que o Espírito Santo já deu o caminho da pregação desde o início, desde a palavra inicial. Amém? Abram suas Bíblias no livro de Jó, capítulo de número 42. Jó 42. Versículo 2 e 3, para honra e glória do Senhor. Agora curva a sua fronte, fecha os teus olhos, abra o seu coração para que o Espírito Santo de Deus venha falar contigo nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus piedoso e santo, nós te glorificamos, ó Pai, por mais uma vez poder, ó Deus, estar aqui na tua presença e ser alimentado, ó Deus eterno e maravilhoso, o alimento, Deus, que vem do alto, Senhor, para suprir, Senhor eterno, as nossas necessidades, Pai, para curar, Senhor eterno, as nossas feridas e amenizar, Senhor, as nossas dores, para nos dar, Senhor, o direcionamento que precisamos e nos dar, Senhor eterno e maravilhoso, a sabedoria, Pai, a qual, ó Deus eterno, que não existe nesse mundo, Pai, só pode, ó Deus eterno, vir de Ti, Senhor eterno, porque não há conhecimento como o Teu. Deus maravilhoso e santo, nós abrimos agora, Senhor, as portas do nosso coração, abrimos o nosso intelecto e Te pedimos, ó Pai, venha, Pai, falar conosco, venha abrir, Senhor, os nossos corações e as nossas mentes, abre, ó Deus, os nossos olhos espirituais, Senhor, nos abençoa, Senhor, nos dá estratégia, Senhor eterno, Deus maravilhoso, e em nome de Jesus acrescenta, Senhor, a sabedoria, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e te damos graças. Amém e amém. Glória a Deus. Livro de Jó, capítulo 42, verso 2 e 3 diz assim: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele que perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim e que eu não compreendia. Amém? Jó diz para Deus que nenhum dos planos de Deus podem ser impedidos ou podem ser frustrados. E que Jó não entendia, irmãos, as coisas do Senhor, porque os planos do Senhor para ele eram maravilhosos demais, coisas maravilhosas demais para ele entender. E o Senhor, os planos de Deus para nós são maravilhosos demais. Muitas vezes nós não entendemos e muitas vezes nós nos perturbamos, muitas vezes nós ficamos inquietos, muitas vezes nós perdemos o sono, muitas vezes nós choramos porque somos seres humanos, muitas vezes nós lamentamos e duvidamos, porque os caminhos do Senhor são altos demais. O próprio Deus diz isso. Os pensamentos dele não são que nem o nosso. Ele sabe exatamente para onde ele está nos levando, ele sabe exatamente para onde ele quer que nós vamos, o trajeto que ele tem para nós, começo, meio, o fim, porque ele é o alfa e ele é o ômega. Mas nós não sabemos. E como nós estamos acostumados com esse mundo a ter as coisas todas rápidas demais, ver as coisas acontecerem rápido demais, e a tecnologia tem nos treinado para isso a cada dia que passa. Não é culpa nossa, é um treinamento que nós temos, né, desde crianças. Quanto mais nova a pessoa é, mais ela aprendeu assim, porque nós que somos um pouquinho mais, temos um pouquinho mais de idade, quando nós éramos pequenos ainda, crianças, as coisas não eram como é hoje, né? Nós não éramos acostumados a ter as coisas instantes, e apertar um botão e aquilo já está ali na nossa frente. E nós sabemos que tudo tem um processo, como disse a diaconisa, nós sabemos que as coisas precisam de um tempo para acontecer. E com Deus é assim. Mas muitas pessoas dessa geração não sabem disso. Muitas crianças que estão crescendo agora, elas vivem com essa ideia de que as coisas é rápida como um download. Que se eu quiser eu pego o telefone e peço. Que se eu quiser eu entro no aplicativo e faço. Isso, de certa forma, para agilizar a nossa vida, para trazer praticidade é bom,
Mas já para outras coisas é ruim, irmãos, porque faz com que nós esqueçamos que tudo realmente tem um propósito, tudo tem um princípio, tudo tem um meio, tudo tem um fim. Ou seja, com Deus, tudo é dentro de processos. E nessa vida, nessa caminhada que Deus nos deu, nessa missão que Deus nos deu, nós temos o nosso lugar, nós temos como saber o nosso lugar, saber a nossa forma, a nossa maneira de agir, o momento de agir e como nós devemos fazer isso. Nós precisamos estar seguros, não no dinheiro que nós ganhamos, não na família que nós temos, não na casa que nós moramos. Nós precisamos estar seguros no plano do Senhor para nós. Nós precisamos, de fato, acreditar que Deus faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Nós precisamos, de fato, crer que se nós não estamos vendo o nosso bem naquela situação, não significa que aquela situação não vá terminar no nosso bem. Irmãos, é óbvio que uma pessoa que vê as coisas se desmoronarem, uma pessoa que se vê perdido, uma pessoa que se vê perdendo as coisas, uma pessoa que se vê triste, não acha que aquilo é para o seu bem. Uma pessoa que vê uma porta de emprego fechando, não acha que aquilo é para o seu bem. Mas nós devemos crer que lá na frente, quando o processo tiver terminado, o final dele vai trazer o bem para a nossa vida. Eu não acredito que Jonas, quando ele foi chamado para ir para Nínive, e quando ele entrou naquele barco e ele foi lançado nas águas por causa da tempestade, eu não acredito que ele estivesse pensando que era para o bem dele ir para Nínive. Muito pelo contrário. Ele tomou um rumo completamente o contrário, porque ele estava com medo. Porque ele não acreditava que era para o bem dele para Nínive, mas Deus tinha um plano para Nínive. E não era só para o bem de Jonas, mas era para o bem de todas as pessoas que moravam em Nínive. Eu não acredito que Daniel achava assim, que era para o bem dele, para a cova dos leões, porque ele disse, o que o Senhor quiser fazer comigo quando eu estiver lá, ele faz. Ou seja, Daniel foi disposto a morrer para a cova dos leões. Mas no fim, depois que passou a noite de angústia, de sofrimento, depois que passou o tempo da tristeza, veio o tempo de cantar, quando o rei gritou, Daniel, e ele disse, eis-me aqui, meu Senhor. Resultou no bem, não só para ele a cova dos leões, à noite. Resultou no bem para ele e para toda a nação de Israel. Aleluia. Eu não acredito que José, quando estava dentro daquela cisterna, que ele foi jogado pelos seus irmãos, acreditasse que aquilo era o bem para ele. Se outrora ele estava lá nos braços do pai dele, se outrora ele estava dentro da casa dele seguro e sabendo do destino dele, contando que ele ia crescer ali no meio dos irmãos dele, que ele ia viver com o pai dele, que ele ia formar uma família e que ele ia ver o pai dele abraçar os filhos dele. E quando os irmãos dele tirou e jogou ele naquela cisterna, depois vendeu ele para ser escravo, eu não acredito que José achou que aquilo fosse o melhor para ele, mas ele continuou agindo como se fosse o melhor para ele, porque ele acreditava em Deus. E nós sabemos o final da história de José, que no final de tudo, Deus tinha não só o melhor para ele, mas Deus tinha o melhor para ele, para todo o Egito e para toda a nação de Israel. Irmãos, os planos de Deus são maiores do que o nosso. Os projetos de Deus não podem ser frustrados, nunca são interrompidos. Mas nós temos o livre-arbítrio de fazer parte do projeto de Deus, de deixar que Deus traga as coisas para a nossa vida agora, hoje, nesse instante, com a nossa fé, com a nossa força, com os nossos conhecimentos. Ou então nós podemos prolongar esses dias e ficar esperando, até tomar a decisão certa e a atitude certa e se posicionar da maneira certa para que Deus venha fazer aquilo que Ele tem para nós nesse momento. Nós queremos mesmo hoje, agora, fazer acontecer, que as coisas vão, mas e se está faltando alguma coisa? Como é que Deus vai te dar perfeitamente aquilo que você quer se está faltando? É mais ou menos quando alguém vai fazer um bolo e ele então pega a receita, ele olha, né? A receita, todos os ingredientes. Tem ingrediente que se faltar, dá uma diferencinha no bolo, mas não é tão notável. Mas tem ingrediente que não pode faltar, que se faltar não tem bolo. Amém? Muitas vezes, irmãos, nós queremos algo nas nossas vidas hoje que está faltando um ingrediente que não é possível isso se concretizar na nossa vida hoje, porque ainda não temos. Ainda não temos talvez a sabedoria, ainda não temos o conhecimento, ainda não temos amadurecimento, ainda não temos a idade correta, ou ainda não temos as condições espirituais
psicológicas. Deus sabe o que está faltando. Deus sabe por que não de agora, nesse exato momento. E Deus está nos levando, Ele está nos encaminhando para nós adquirirmos. Quando falta algum ingrediente na nossa receita, nós pegamos, vamos lá no mercado, compramos um ingrediente, trazemos e aí sim fazemos o bolo. Com Deus é a mesma coisa. Quando falta algo na sua vida para entregar para você o que você quer, que é bênção, e Ele concorda com isso, porque muitas coisas que nós queremos, nós pensamos, não é possível que não seja da vontade de Deus. É bênção, não só para a minha vida, mas para a vida dos outros. Ok, mas a questão é, será que você tem todos os ingredientes que precisam para que essa bênção aconteça? Ou será que Deus está preparando esse ingrediente ainda na sua vida para que ela aconteça de maneira plena e o seu Deus venha a ser glorificado na sua vida? E não venha acontecer como nós lemos no momento da oferta. Você não comece um alicerce, você não comece uma torre sem ter situação financeira boa para terminar e as pessoas passem e zombem de você. Assim como quando você faz um bolo e ele não fica bom, as pessoas falam, ixi, o bolo não ficou bom e ninguém come. Você não fica feliz com isso. E Deus não vai fazer isso com você. Se Deus não puder te dar aquilo que é perfeito para você se alegrar e para que o nome dele seja glorificado na sua vida, ele não vai te dar agora. Primeiro, ele vai providenciar o elemento que está faltando. Amém? Glória a Deus. Abram as suas Bíblias aí. Em 1 Samuel. Primeiro Samuel, capítulo 17, a partir do verso 13, para a honra e glória do Senhor. 1 Samuel 17, a partir do verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Eliabe, o primogênito, o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samá. Davi era o mais moço, os 3 mais velhos seguiam Saul. Mas Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, apresentou-se o filisteu pela manhã à tarde. Ora, disse Jessé a Davi, seu filho, toma para os teus irmãos uma efa destes grãos tostados e esses 10 pães, e corre e leva-los ao acampamento dos teus irmãos. Leva também esses 10 queijos ao seu comandante de 1000. Visitarás a teus irmãos para ver se vão bem e trarás notícias deles. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá, pelejando com os filisteus. No dia seguinte, Davi levantou-se de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Chegou ao acampamento quando o exército estava saindo em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando a carga que trouxera com o guarda da bagagem, correu para a frente da batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, veio subindo do exército filisteu o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Quando todos os homens de Israel viram aquele homem, fugiram diante dele e temeram grandemente. Diziam uns aos outros, vistes aquele homem que subiu? Subiu para afrontar Israel. E a quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, lhe dará sua filha e fará a casa de seu pai livre de impostos em Israel. Perguntou Davi aos homens que estavam perto dele, que farão ao homem que matara esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é esse circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? O povo lhe repetiu aquela palavra, dizendo, assim se fará o homem que o matar. Quando Eliabe ouviu a Davi conversando com aqueles homens, acendeu-se a sua ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade no teu coração. Desceste para ver a peleja. Disse Davi, que fiz eu agora? Não posso nem fazer uma pergunta? Então se desviou dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como antes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nos a Saul, que mandou chamá-lo. Disse Davi a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa desse filisteu. O teu servo irá e pelejará contra ele.
Respondeu Saul contra este filisteu: não poderás ir pelejar. Tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua juventude. Disse, porém, Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Sempre que via um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e matava ou arrancava o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba e feria e o matava. O teu servo matava assim o leão como o urso. Este circunciso filisteu será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desses filisteus. Disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Então Saul vestiu Davi com sua própria armadura, lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o fez envergar uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Disse Davi a Saul: não posso andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Assim tirou Davi aquilo de sobre si. Então tomou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, pôs-las numa bolsa que trazia e, lançando mão na sua funda, aproximou-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência. Disse a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Disse Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, te ferirei, tirarei a tua cabeça, e os cadáveres do acampamento dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta comunidade que o Senhor dá a vitória, não com espada ou com lança, pois o Senhor é a guerra e ele vos entregará nas nossas mãos. Levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, este se apressou e correu ao combate para lutar contra ele. Davi meteu a mão na bolsa, pegou uma pedra e com a funda atirou, ferindo o filisteu na testa. A pedra ficou encravada na testa de Golias, que caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma funda e com uma pedra, sem uma espada na mão, feriu e o matou. Amém? Irmãos, a palavra de hoje tem por título: o Senhor quer usar o que tu tens. Amém? Olha, eu quero que vocês entendam que a palavra de Deus, irmãos, não é um momento que nós ouvimos e depois que termina o culto, passou, nós esquecemos dela. A palavra de Deus ela é uma sementinha que é para você pegar, para você plantar, para você regar e para você adquirir fruto dela. Porque se não fosse assim, o Senhor ele não nos daria a tua palavra, que é viva e que é eficaz. O Senhor nos deu essa palavra hoje, para mim e para você, porque o Espírito Santo de Deus, ele conhece as nossas necessidades. Ele conhece as nossas dores. O Senhor ouviu tudo que você falou para ele durante essa semana. O Senhor, diante de tudo isso, irmãos, pensa em uma pessoa calculando, planejando, fazendo uma receita especial, específica para alguém. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus dessa noite foi uma receita preparada especialmente para nós. Para nos dar o sustento que precisamos, para nos dar a cura que precisamos, para nos dar o direcionamento que precisamos, para encontrarmos aquilo que nós estamos buscando e para enxergarmos o que até agora, nesse exato momento, nós não conseguimos enxergar dentro da situação que nós colocamos na presença do nosso Deus. Vamos abrir os nossos corações, vamos abrir as nossas mentes e vamos prestar atenção e colher aquilo que o Senhor nos der como algo, como a própria palavra diz, algo mais precioso do que o ouro, do que a prata, do que as pedras preciosas. Porque na palavra de Deus está tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Então vamos lá, vamos ver qual foi a situação que Davi encontrou. Davi foi com o propósito apenas de levar mantimentos para os seus irmãos grandes, fortes, preparados para a batalha. Talvez Davi foi no caminho pensando em encontrar a guerra em si, ou encontrar os irmãos já como vencedores, ou talvez ele pensou que os irmãos tivessem morrido e por isso não tinha dado notícia, 40 dias.
Mas eu acredito, irmãos, que Davi nunca pensou que ia encontrar aquela situação diante dele. Todos os soldados de Israel parados, acampados, e ouvindo a afronta de um homem enorme, de um homem que era tido por eles como gigante, dizendo que se um homem do exército de Israel que fosse lutar com ele o vencesse, eles seriam cativos de Israel. Mas se ele vencesse esse homem, então todo Israel seria cativo dos filisteus. Irmãos, a palavra de Deus, ela diz que Davi era pequeno, ruivo e de boa aparência. O que a palavra de Deus está querendo dizer com isso? A palavra de Deus está descrevendo para você um rapazinho bonitinho, um rapazinho de boa aparência, um rapazinho delicadinho. Um rapaz que de maneira nenhuma alguém colocaria para lutar contra um gigante, um Golias. Quando esse rapaz chegou lá no acampamento, ele se deparou com essa situação e ele poderia simplesmente entregar as coisas que ele foi, virar as costas e sair correndo. Aliás, seria algo mais provável que um rapaz, né, haveria de fazer nessa situação. Ficar com medo, correr e contar para o pai o que estava acontecendo, orar, falar, eu vou embora, eu vou estar em oração por vocês. Né? Não vou me meter nisso porque eu não tenho condições. Mas Davi estava diante de uma situação, irmãos, que ninguém poderia resolver, só Deus. Mas o nosso Deus, irmãos, para resolver uma situação, ele precisa de um instrumento. Ele precisa de alguém que vai, ele precisa de alguém que toma para si, ele precisa de alguém que arregaça as mangas e que fala, eu estou aqui, como Davi fez. Fala para o rei que eu estou aqui. Rei, não desfaleça mais o seu coração por causa desse filisteu, eu vou contra ele. Mas, olhando para ele, irmãos, primeiro o irmão dele ficou muito bravo com ele. Disse, Davi, eu sei dos seus intentos. Eu sei que você largou as ovelhas lá, as poucas que nós ainda temos, e veio aqui só para ver a batalha. Eu sei, só para se distrair. Você largou o seu trabalho e veio para se distrair. Porque todas as vezes, irmãos, que nós nos propomos a fazer alguma coisa, que as pessoas olham e acham que é impossível fazer, ou todas as vezes que nós falamos que nós temos um Deus que vai fazer, um Deus que vai curar, um Deus que nós temos fé nele, que nós vamos passar, que nós vamos conquistar, que nós vamos realizar, ou as pessoas acham que pode ser que aconteça e ficam com inveja, ou elas ficam com raiva porque elas não conseguiram, pode ser que você consiga, que você tem coragem. E aí, imediatamente, as pessoas fazem com você como o irmão de Davi fez com ele. Começa a te julgar, e ainda que você está ajudando, porque Davi estava levando o mantimento para eles, ainda que você está estendendo as suas mãos, ainda que você está ali para ajudar, para apoiar a pessoa está falando que você está mal intencionado. Por causa que a pessoa vê em você uma coragem que ela não tem, uma fé que ela não tem, e o medo de que você consiga fazer o que ela não se dispôs a fazer. Mas como Davi, irmãos, nós não podemos deixar nos abater. Nós não podemos nos entristecer e voltar para trás. Porque aquele irmão de Davi era um irmão mais velho que ele. Davi poderia muito bem parar ali. Quantas vezes, irmãos, nós não paramos por causa de uma crítica? Quantas vezes nós não paramos por causa que alguém que nós ajudamos acaba nos ofendendo e nós achamos que nós fomos injustiçados? Não tem nada que faz com que nós nos entristeçamos tanto como quando nós achamos que somos injustiçados por alguém que nós ajudamos. Quantas vezes alguém que nós ajudamos, alguém que nós amamos, alguém que nós protegemos, alguém que nós prestamos favores, não nos desaponta, não nos frustra, nos julgando mal, e nós paramos o plano de Deus para a nossa vida por causa dessa pessoa. Por causa da afronta, por causa dos pensamentos, por causa das palavras duras dela. Mas nós não podemos deixar isso acontecer, porque, como nós lemos no início, os planos de Deus não podem ser frustrados. Irmão, se nós não nos apresentarmos para Deus cumprir o plano dele na nossa vida, o Senhor ele vai usar outro instrumento, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, a primeira lição que nós aprendemos nesse relato, que é verdadeiro, Davi era um rapazinho como nós, de carne e osso, tinha os seus medos, tinha os seus pensamentos, tinha as suas agonias,
mas mesmo assim, ele tinha as suas experiências que ele lembrava e que falavam muito mais alto que ele, que os medos dele nesse momento. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui é não virarmos as costas, é não recuarmos quando alguém fala que não vai dar certo, quando alguém fala que nós estamos agindo da maneira errada, quando alguém fala que a nossa intenção não é abençoar, que a nossa intenção é a pior possível, que nós estamos planejando mal, quando na verdade nós estamos planejando bem. A primeira lição que nós temos aqui é que quem nos justifica é o nosso Deus. A primeira lição que nós temos aqui, que Deus não tem prazer na alma que recua. Então, por isso, independente de qualquer coisa, nós seguimos em frente. Amém? Essa é a primeira lição. Glória a Deus, aleluia. Depois disso, Davi falam para o rei o que Davi está falando. O rei desesperado, sem saber o que fazer, porque ele tem centenas de milhares de soldados e ninguém se apresenta para lutar com Golias. Davi então vai à presença do rei, Saul, e Saul viu o óbvio, o que todo mundo estava vendo com os olhos carnais. Virou para Davi e disse: você é muito jovem. Você não pode lutar contra esse homem que tem sido preparado para a guerra desde sua juventude. Um soldado experiente. Além de ser infinitamente, mais preparado que Davi, ele ainda tinha o porte físico, ele ainda tinha altura, ele ainda tinha as armas, ele tinha tudo, irmãos, para fazer inviável a vitória de Davi contra ele. E aí o rei fala para Davi: você não pode ir, você não vai ter sucesso. Mais uma pessoa fala para Davi: olha, você pode desistir ainda. Você pode desistir daquilo que vai ser a sua derrota. Imagina. Se fosse nos tempos de hoje, a pessoa diria: se esse gigante der um sopro, ele te mata. E mais uma vez, nós temos uma lição. Davi vira para ele e fala: Senhor, quando o teu servo está pastoreando as ovelhas e vem um leão, eu pego ele pela barba e tiro a ovelha da boca do leão e firo e mato. Da mesma forma eu faço com o urso. E assim como eu faço com o leão e com o urso, assim como Deus me dá vitória, esse mesmo Deus vai me dar vitória sobre esse filisteu. Nós aprendemos mais uma lição com Davi. Que todas as vezes que as coisas se apresentam impossíveis para nós temos que relembrar daquilo que o Senhor já nos deu, daquilo que o Senhor já nos livrou, das provas que nós passamos, das lutas que tivemos, das vitórias que conquistamos. Nós temos que lembrar o que Deus já nos deu de vitória, de força. E pensar que da mesma forma que Deus nos deu a vitória naquela situação que parecia impossível, esse mesmo Deus é conosco e esse mesmo Deus vai nos dar a vitória também nessa situação. Porque nele não há sombra de variação. Ele é o mesmo Deus. Aleluia! Glória a Deus. Nós aprendemos essa lição de não nos deixar intimidar por causa da situação, porque embora ela pareça impossível, o nosso Deus já nos deu situações muito mais impossíveis do que essa. E Ele é o mesmo. Aleluia. Porque quando nós estamos amedrontados, ou quando nós estamos nervosos, ou quando nós estamos preocupados em excesso, nós esquecemos do que o nosso Deus já fez para nós. E tudo que o nosso Deus já fez, todas as vitórias que Ele nos deu, todas as lutas que nós lutamos e vencemos com Ele, irmãos, é para servir de experiências. E experiências nada mais é do que a força que nós precisamos no momento da prova, no momento da luta, no momento da angústia. No momento da angústia nós vamos lá para trás, nós levamos a nossa memória lá naquela batalha que nós tivemos e Deus nos deu a vitória. E não esquecemos de quem é o nosso Deus. Nós temos que buscar nos nossos arquivos todas as vitórias que o Senhor nos deu. Nós temos que buscar nos nossos arquivos quantos vales e desertos nós passamos e Deus foi conosco nos dando vitória. Aleluia! E a partir daí nós profetizamos. O mesmo Deus que estava comigo lá naquele vale, Ele é comigo hoje. E em nome desse Deus aqui eu vou em direção a esse gigante e vou derrubá-lo para a honra e glória do meu Deus. Aleluia! E depois, então, Saul fala, então, vai, que o Senhor te proteja. Porque quando as pessoas veem que não pode te impedir, as pessoas falam, então vai, eu entrego na mão de Deus. Né? Muitos ainda falam assim, quer se estripar, se estripa, eu já não vou falar mais nada. É teimoso, não vou falar mais nada, então vai. Só que quer colocar
Quer te falar o seu jeito de fazer. Olha, você vai, só que você vai e faz assim. Porque assim vai dar certo. E Saul, com esse intuito, vai e pega a armadura dele e veste em Davi. E Davi, então, tenta andar. E eu imagino a espada de Saul arrastando no chão, né? Porque Davi era um jovenzinho, pequenininho. E a espada grande. Então, acho que conforme ele andar, a espada arrastava no chão. A armadura pesava. Imagina um capacete de bronze. Ele não conseguia carregar aquele peso. Irmãos, muitas vezes, ao invés de nós aliviarmos a nossa carga, colocando as nossas coisas na presença de Deus e lutando com as armas que o Senhor tem, que o Senhor nos deu, nós procuramos coisas para fora, nós procuramos coisas externas e nós não aguentamos com o peso daquilo que nós pegamos para nós mesmos. E nós acabamos, ao invés de chegar na bênção do Senhor, nós acabamos trazendo mais carga, mais problema, mais preocupação, mais luta para a nossa vida. Quer um bom exemplo disso? Um bom exemplo disso é quando nós fazemos um empréstimo para pagar uma dívida. Nós devemos 5 mil, emprestamos 5 mil e pagamos 15 mil reais. É como a armadura que Saul colocou nas costas de Davi. Nós vamos lá, resolvemos o nosso problema dos 5 mil e arrastamos a dívida de 15 mil reais por 24, 48 meses, aquele peso, aquela preocupação todo mês. Se com aquela dívida de 5 mil nós íamos ter mais 1 ou 2 meses de preocupação, mas nós íamos conseguir pagar, com a dívida de 15 mil nós vamos arrastar para mais 24, 48 meses. Olha que peso nós carregamos. E não é essa a vontade do nosso Deus para nós. E nós aprendemos mais uma coisa. Nós temos que confiar no Senhor. Não importa a situação que nós estamos, o nosso Deus é fiel e poderoso para nos dar muito mais do que aquilo que nós podemos pensar, pedir ou imaginar. E então Davi fala, olha, tira tudo isso aqui, Saul, porque não vou conseguir. Com isso aqui eu não consigo nem andar, não consigo nem chegar lá de frente do Golias para resolver o problema. Nós não precisamos nós não precisamos de soluções externas. Nós precisamos de Deus. É nosso Deus que vai fazer, nós somos apenas instrumento. Porque quando nós somos prósperos, quando nós somos felizes, quando nós somos abençoados, quando nós reconhecemos isso e somos gratos, nós não estamos glorificando o nosso nome, nós estamos glorificando o nome do nosso Deus que está nos céus, porque somos servos dele. Amém? O fato de não faltar nada na nossa vida, o fato de nós andarmos com o melhor carro, o fato de nós termos a melhor casa, não pode elevar o nosso ego, não. O fato de nós termos tudo isso tem que glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Quando isso for assim na nossa vida, nós teremos tudo do bom e do melhor. Porque é para o nosso Deus, é prazeroso glorificar o nome dele usando a nós como instrumento. Amém? Pensa em Satanás vendo você andar com o carro do ano. Pensa no ódio que ele sente quando você prospera. Quando você reúne a tua família em volta da tua mesa. Quando você coloca do bom e do melhor dentro da tua casa. Pensa no ódio dele. E pensa no ódio ainda mais que ele sente quando ele vai tentar entrar na sua vida para tirar tudo isso. E você é um servo do Senhor. Ele não encontra legalidade e os anjos do Senhor chutam o traseiro dele para longe de você. Pensa o ódio dele. E pensa como Deus é glorificado no céu pela sua vida quando isso acontece. Agora, e quando Deus te manda recurso, te manda recurso, te manda recurso, e você não sabe administrar, e você não sabe fazer, e você não pede sabedoria, e você fica a noite de sono sem dormir, e você fica se perturbando com isso, quem é que está feliz com essa situação? Não é Deus. Deus fica feliz quando você tem paz. Deus fica feliz quando você prospera com aquilo que você tem. Deus fica feliz quando você busca dentro de si a arma para vencer todos os males que a vida te apresenta. Quando você busca dentro de si tudo aquilo que você precisa para ter vitória sobre Satanás. Porque é dentro de você que Deus coloca aquilo que você precisa. E não no exterior, mas no interior. O que Davi precisava para obter vitória estava dentro dele, que era a fé e a confiança em Deus. Não, ele não se preocupava em como que Deus ia fazer. Ele só tinha uma certeza. Assim como Deus foi comigo, quando o leão e o urso se apresentou a mim para tomar as ovelhas do meu pai, ele é comigo nesse momento para derrotar esse filisteu e glorificar o nome dele na minha vida. Assim como Deus foi com você para glorificar o nome dele na sua vida, te dando tudo que você tem hoje, para que o nome dele fosse glorificado. Assim como ele foi anteriormente, ele vai ser com você agora, no dia de hoje, para glorificar o nome dele na sua vida nessa situação. Aleluia! E você não precisa de nada externo. Você precisa da fé que está dentro de você. E da coragem e da sabedoria que Deus te dá
quando você tem comunhão com ele. E Davi então sai, mas Davi só tinha o quê, irmãos, na mão? Uma funda. Uma funda, para quem não sabe, é como um estilingue. É aquela atiradeira de pedra. Coloca a pedra e gira, né? Eu acredito que a de Davi era um pedaço de couro, porque tudo naquele tempo eles faziam com couro. Então ele colocou no meio daquilo e girou para poder atacar no filisteu. A palavra de Deus diz que ele abaixou e pegou pedrinhas do riacho, irmãos. Pensa na situação, um homem de quase 3 metros de altura. Pensa na situação, um garotinho, delicado na aparência, pastorzinho de ovelha, com cajadinho na mão e uma funda. Às vezes você se vê assim diante do teu problema. Às vezes você pensa nisso. Às vezes você tem uma conta para pagar de tantos mil e você tem 100 reais no bolso e fala, como? Nunca, jamais. Às vezes você se vê vulnerável e fala, eu não tenho o que fazer. Mas é assim que o milagre acontece. É essa porta que Deus procura aberta para poder agir na sua vida. A situação está armada, e por mais que ela pareça que está contra você, ela está a favor, porque quando você tem vitória numa situação extrema de impossibilidade, aí o nome do seu Deus é mais honrado e glorificado através da sua vida. Porque quando você pode fazer, ninguém glorifica o seu Deus, fala, ele podia fazer, ela podia fazer, não tem nada de sobrenatural nisso. Mas um garotinho, uma funda, um cajado, pedrinhas, diante de um gigante. Irmãos, não importa o tamanho do seu gigante. Importa que o teu Deus está te esperando se colocar na frente dele, confiando, porque ele quer agir. Ele quer glorificar o nome dele através da sua vida. E a palavra de Deus diz que Golias tinha tanta certeza que ele ia massacrar Davi, que ele veio correndo para pegar Davi. E então a palavra de Deus diz que Davi simplesmente pegou a funda, o que ele tinha na mão, colocou a pedra, girou e jogou. E diz que a pedra, ela encravou na testa de Golias. E Golias caiu com o rosto, presta atenção, com o rosto em terra. Sabe o que eu imagino? Que a hora que aquela pedra acertou Golias, o Senhor enviou os seus anjos, e os anjos foram e derrotaram ele para a honra e glória do Senhor. Porque jamais, irmãos, uma pedrinha derrotaria um gigante. A não ser que esse gigante esteja contra os propósitos do Senhor. Porque muitas pedras não foram capazes de matar Paulo, porque ele estava a favor dos propósitos do Senhor. O Senhor é que muda a situação. O Senhor que faz as coisas acontecer. Não tem o óbvio com Deus, tem o sobrenatural. Seja instrumento do sobrenatural de Deus. Não é para alegria, não é para prosperidade do nome do Senhor na terra, não é para que o nome do Senhor seja glorificado. Não é bom que você peca, não é bom que você pereça, não é bom que você chore, não é bom que você se entristeça, é bom que você prospere, que você tenha vida farta, que você vive feliz e forte e determinado. Mas o Senhor te diz essa noite, olha para o que você tem na mão, ainda que não seja nada, eu sou o Deus que faço, eu sou o Deus que crio, eu sou o Deus que prospero, para que o meu nome seja honrado através da sua vida. Aleluia! Somente creia, porque esse problema não é nada perto do seu Deus. Essa dúvida, essa tristeza, essa angústia, esse medo, essa falta não é nada diante do teu Deus. Aquele que cria, que não precisa transformar nada, que não precisa de nada para fazer acontecer. O teu Deus luta a teu favor. O teu Deus vence as tuas batalhas. Esteja no momento certo, na hora certa com Deus. Toma a posição que Deus quer que você tome. Confie nele, feche com Deus 100%. Não importa como ele vai fazer. Não importa se na tua mão tem R$1 e você deve 100 mil. O seu Deus é Deus de fazer acontecer, se você crer. Aleluia!
Quando nós fazemos as coisas de acordo com a vontade de Deus, quando nós somos servos de Deus, irmãos, nada nem ninguém prospera sobre nós, porque o nome do nosso Deus não é glorificado através disso. Mas, pastor, então por que às vezes eu não ganho? Por que às vezes não acontece? Porque às vezes você não faz como Davi, você não vai na frente do problema e fala quem esse problema pensa que ele é, para afrontar um filho do Deus vivo. O meu Deus me deu vitória sobre essa situação. Começa a falar. Começa a falar. Vai na presença do seu Deus e fala, Senhor, o Senhor me deu vitória nesse dia assim, assim, assim. O Senhor me deu vitória nesse dia assim, assim. O Senhor me deu possibilidade de pagar essa conta assim, assim. O Senhor me deu a minha casa quando eu achava que era impossível. O Senhor me deu o meu carro quando eu achava que eu ia perder. O Senhor me deu isso, me deu aquilo, esteve comigo nesse lugar, nesse. Eu confio em Ti. Eu tomo posse da minha vitória. Eu não quero saber como o Senhor vai fazer. Eu sei que o Senhor vai fazer. Aleluia! Porque quando você faz isso, você coloca a sua fé em ação. E a própria palavra de Deus diz que nada é impossível ao que crê. Não importa o seu problema. Não é impossível ele ser solucionado se você crê. Não importa que tamanho tem o seu gigante. Não importa quantos homens estão se escondendo dele. Não importa o que o mundo está pensando. Não importa se o seu vizinho, seu amigo, seu parente já passou por essa situação e não conseguiu. Você é o Davi da questão. Se apresenta como Davi. Porque se você não se apresentar, outros Davis vão aparecer. E você vai ficar para trás. Aleluia! Deus te chamou para ser Davi, não para ser Saul. Deus te chamou para ir na linha de frente, não para se esconder. Deus te chamou para ir batalhar e não tirar a sua armadura. Aleluia! Deus quer te dar a vitória, porque os planos dele na sua vida não podem ser frustrados. Não importa a sua fragilidade. Importa o Deus que você serve, que não conhece derrota. Não importa o que o gigante filisteu está gritando. Não importa se ele está te acusando. Não importa se ele está dizendo que você é fraco. Não importa se ele está te humilhando. O que importa é o que Davi disse. Até o final da tarde a sua cabeça estará na minha mão. E eu entregarei o seu corpo às aves do céu e às bestas da terra. Porque essa é a vontade do meu Deus. Aleluia! A vontade do seu Deus é que você prospere. A vontade do seu Deus é que você sorria. A vontade do seu Deus é que você desfile, esparramando a glória e a luz que existe em você. Levante como Davi e receba das mãos do Senhor o plano que é bem maior do que você pode imaginar que ele tem para a sua vida. Não se detenha, não tire a sua armadura, não se esconda, porque quando você estiver na frente do teu gigante, o Senhor é Deus para te dar a vitória. Porque você é apenas um instrumento daquilo que ele quer fazer através da sua vida, para o nome dele ser honrado e glorificado. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor quer mudar a história essa semana. Que seja sua. O Senhor quer ver Davi de pé essa semana, tomando posse da bênção. Profetizando a cura, profetizando a libertação do cativeiro, profetizando o gigante caindo no chão, pegando, cortando a cabeça dele e dizendo, para a honra e glória do Senhor está aqui, esse problema não me tira mais o sono, esse problema não existe mais na minha vida, porque Deus é Deus, Deus não falha, Ele é fiel. Toma a sua posição de Davi e você vai ver o Deus de Davi, o Deus de Israel, o seu Deus, aquele que tem o teu nome escrito na palma da mão direita dele, batalhar e vencer a tua guerra. Amém? Em nome de Jesus, curva a sua fronte. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Em primeiro lugar, Senhor, obrigado, Deus, por essa palavra maravilhosa, Deus. Senhor dos exércitos, que cada um de nós, Senhor, possamos tomar posição agora, Senhor. A partir de hoje, ó Pai, dentro de nós, que podemos, ó Deus eterno e maravilhoso, tomar posse, ó Deus, desse poder que é, ó Deus, ser um servo seu. Que possamos, ó Deus eterno, fazer a tua luz, ó Pai eterno e maravilhoso. O teu poder, a tua força, o teu amor transcender, ó Deus, todas as coisas das nossas vidas. Que possamos, ó Deus, pisar, ó Deus eterno e maravilhoso, pisar, ó Deus eterno e maravilhoso, os nossos passos, ó Deus, e trilhar os nossos caminhos, ó Deus, como vencedores, como escolhidos, ó Pai, que possamos ter a fé, ó Deus, que Davi tinha, Pai, e aprender todas as lições, ó Deus, que ele nos ensinou. Senhor, que em nome de Jesus, ó Pai, essa semana,
as vidas venham ser mudadas, venham ser transformadas, cativeiros venham ser abertos, ó Pai, e aonde há sede e fome, Deus maravilhoso, que o Senhor venha, ó Pai, trazer, ó Deus, até na fartura e a prosperidade. Pai, que o teu povo, Deus, declare nessa terra que o Senhor é o Deus dos exércitos, que o Senhor é o Deus da prosperidade, que o Senhor é o Deus generoso, o Deus protetor, o Deus que faz vencer todo aquele que crê em Ti, Senhor, e batalha, o Deus eterno e maravilhoso, e mantém a Tua fidelidade, Pai. Abençoa-nos, Senhor, e nos dê cada dia mais sabedoria, mais propósito, mais determinação, Senhor, para agir, Senhor, em Teu nome, e que o Teu nome, Senhor, seja glorificado através das nossas vidas, que a luz, Senhor, que somos nós, brilhe, Senhor, de certa forma, Pai, que todos possam ver a Tua glória em nós. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia.